Santa Teresa vai continuar conosco fazendo esse itinerário da alma, falando um pouquinho sobre esta dimensão ainda dos primeiros passos. Falamos da beleza da alma, daquilo que é a presença do Senhor no seu interior, e ela vai colocar também como é triste ver as almas que colocam como que panos escuros sobre este cristal, sobre este diamante que está dentro de nós, da presença do Senhor, Ele que está no centro justamente do castelo. Fazemos isso à medida que vamos escolhendo que esses animais que estão ali em volta justamente do castelo e que entraram, nós que entramos na oração, como eu disse, através de uma oração reflexiva, entram junto conosco alguns pecados mortais que vão obscurecendo. Ela que vai dizer, citando até um autor espiritual, que ao comentar com ela, falando deste caminho da alma, diz que não se espanta com nada, que uma alma que está escolhendo o pecado mortal possa fazer. O incrível é se ela não faz algo terrível, porque terrível é também o estado desta alma. E é interessante como a luz vai embora perante essa dimensão daqueles que estão no pecado mortal. Quantas vezes não conseguem ver? Sempre lembro de uma situação que ocorreu no centro de São Paulo, ali na Praça da Sé. Estamos fazendo um encontro justamente numa vigília da madrugada, quando nós vimos um irmão de rua passar na frente dos carros, né, ali em torno da Praça da Sé, como se não houvesse carros. Os carros passaram, né, justamente quase atropelando ele. Felizmente não aconteceu nada, né, com ele, passou ileso pelos carros. E quando ele chegou na praça, nós fomos em direção a ele e começamos a rezar. E começamos a pedir: Senhor, dê a luz a este irmão. Traga a luz, traga a tua presença, traga a luz. E ele então viveu uma experiência com Deus, uma experiência do repouso no Espírito. Quando ele saiu dessa experiência, quando ele abriu os olhos, o que aconteceu? Ele falou assim: olha, que espantoso. Irmãos, tem uma igreja aqui diante de mim. Eu não estava vendo essa igreja. Para mim era tudo nuvem. Olha que era a igreja, era a Catedral da Sé, não era uma igrejinha. Era a Catedral da Sé, ele não conseguia ver. Para ele tinha nuvens. Diz ele que ele começou a entrar em umas nuvens escuras e aquelas nuvens escuras começou a tomar conta dele, que como que estivesse movendo. Ou seja, aquela mistura, né, entre essa realidade espiritual e também muito daquilo que é o processo da droga que estava causando tudo aquilo dentro dele. O que acontecia? Trazia para nós um pouco desta imagem. Quando nós estamos no pecado mortal, não conseguimos ver às vezes coisas grandiosas que Deus está fazendo diante de nós. Nós começamos a obscurecer tudo. Alguém faz um ato bom, nós já achamos que aquilo ali tem algo atrás, que aquela pessoa quer me passar a perna. Porque quando você vive neste mundo, justamente envolvida nesses pecados, você também começa a questionar o amor, começa a não entender, não ver o amor. Mas quando começa então a entrar nesta vida interior, começa essa luta entre aquilo que era a verdade que você cultivou e a verdade verdadeira, vamos dizer assim, a verdade com V maiúsculo. E é interessante porque antes o que você achava que estava fora de você começa a perceber que está dentro. É como alguém que achava os outros mentiam, os outros são ciumentos, os outros são gulosos, mas agora você percebe em você aqueles pecados. Você começa a ver aquela miséria que antes você acusava os outros de serem interesseiros, agora você vê o interesse que há dentro de você, das suas escolhas. Você começa a ver, porque você começa a ver a luz. Aí Santa Teresa é magnífica. Ela simplesmente fala: olha, você está adentrando no processo de autoconhecimento. Mas não é só olhar para si, porque senão o demônio também te pega, porque começa um sentimento de acusação contra você. E quantas vezes eu vejo isso ao acompanhar pessoas que quando começam a caminhar na vida espiritual, começa um espírito de acusação contra elas, um espírito que vai dizendo: você não presta, você não faz nada, você não consegue, você é isso e aquilo, e você começa a se acusar porque você se vê tanto egoísta quanto aqueles outros que você condenava, e porque você queria tanto destruir aqueles outros que
faziam todas as coisas erradas e percebe isso em você, também começa um espírito de autodestruição. Mas não é isso que Deus quer. Ele quer que você olhe para Ele, que você tenha a meta nele. E é essas duas coisas que não podem caminhar sozinho. Porque muitas vezes nós entramos neste mundo de autoconhecimento e vamos nos fechando em nós mesmos, trazendo prejuízo à vida espiritual, trazendo um prejuízo de muitas vezes de paralisação, de anestesia. E ali nós vamos fazendo todo um processo de orgulho, né? E quando você faz essa condenação, vamos dizer assim, negativa, na verdade é um orgulho. Você é o centro, um processo muito egoísta, e ao mesmo tempo você vê tudo como se o mundo todo tivesse contra você e que você movesse o mundo. Então, tudo que acontece de errado foi sua causa. Você é o centro do mundo, só que você colocou como centro do mundo de uma forma negativa. Então, quando aquele orgulhoso clássico se acha o centro de todas as coisas de modo positivo, eu faço, eu aconteço, todas as coisas na minha mão vão sempre bem. Então, começa aí e você precisa perceber que precisamos olhar para Deus. Então, Santa Teresa, ela coloca muito bem isso. Ela vai dizer, olha, você vai entrar nas primeiras moradas, mas você precisa olhar para Deus. E é tão interessante, porque quando se faz essa experiência de olhar para Deus, de viver o seu amor, de viver essa experiência, você vê o seu pecado, mas ele não é mais, não é só um pecado e a escuridão. Você vê a luz e você vai se desfazendo das trevas, vai saindo dos pecados mortais, vai largando a prostituição, a pornografia, a masturbação, todos esses processos que o mundo quer colocar sobre nós e vai entrando num processo mais profundo, mas com uma beleza de encontro com Deus. Você já percebeu? Se você está fazendo esse processo, se você está se determinando isso, porque é muito importante. Aí Santa Teresa vai falar o seguinte, bom, nós precisamos caminhar então para as segundas moradas. Caminhar, dar este espaço justamente de ingressar para águas mais profundas. Começar então a perceber as vozes de Deus, como Deus está falando. E aí é interessante, vamos saindo então desta dinâmica aonde Deus está se revelando a nós, nós estamos nos conhecendo, e eu quero dizer uma coisa para você, isso nunca vai parar, nunca, não quer dizer que você vai para a segunda, terceira, quarta, quinta morada e que você vai parar no autoconhecimento, pelo contrário, mas aqui ele tem uma característica muito grande, é como aquele filho pródigo, que quando deixa a casa do pai, quando está vivendo justamente na vida de pecado mortal, como vamos colocando aqui, ele começa a cair em si, em que vida que ele está levando, o que está fazendo, e ele se lembra da casa do pai. Então ele vê o que o pai é e vê aonde ele está, começa a ter consciência da sua fraqueza. Aqui, ele tem sempre esse caminho de conversão, muito marcado. Então perceba isso e não deixe que muitas vezes o demônio lhe pegue, se disfarçando assim de anjo de luz. E é interessante porque Santa Teresa ela coloca os exemplos. Ela coloca uma monja que começa a caminhar na santidade, mas esquece do caminho de autoconhecimento, de ver as suas misérias. Então o que ela faz? Ela começa a ver-se mais santa que as outras, então ela faz coisas que os outros não fazem. Ela tem um dom que os outros não têm. Começa as comparações, os julgamentos, a colocar o outro para baixo, a falar, olha, fulano não faz isso, fulano não tem vida de oração, ciclano não quer trabalhar, beltrano não tem o que, aquele lá que sempre reclama. Então, já viu? Uma pessoa que vai para uma evangelização, para uma pastoral dentro da igreja, começa a reclamar de todo mundo. Ela faz perfeito, os outros não. Falta autoconhecimento, a incapacidade de ver que embora seus irmãos estão sim, precisam ser corrigidos, avaliados, mas você precisa ter muita compaixão, porque você sofre dos mesmos males. E é capaz de acolher aqueles que sofrem também desses males, porque você está cheia deles. Mas quando falta autoconhecimento, começa esse espírito de acusação. Quando não deixa se acusar o demônio e destruir, a pessoa começa a acusar os outros. E aí começa a se não olhar para Deus. Olha somente para Deus para dizer, aquele fariseu
que vai dizer ao Senhor justamente, né, contra. Não, calma. Percebe tudo isso, porque senão vai caindo, né? Percebe, e aí Santa Teresa dá esta dica por fim. Caminho de humildade. Humildade, grande virtude, mãe das virtudes. Aonde você, primeiro, se vem o mal lhe atacar desta forma, lhe falando contra ti, te colocando, querendo te fechar no teu próprio mundo, lembra-te que você é realmente pequeno, que realmente você não tem grandes condições, nem tantos dons, mas foi uma escolhida, é uma filha de Deus, e por isso pode com muita liberdade se jogar nos braços do Senhor. Se você vê os outros caindo, humilde, porque você também sabe que pode cair nas mesmas dificuldades ou até cai, lógico, com proporções diferentes, mas também você sabe muito mais coisas do que aquele outro que talvez está caindo. Que aí cessa o julgamento, a humildade tira os julgamentos, a humildade nos aproxima dos outros, nos faz nos conhecer ainda de uma forma mais profunda e simples e, sobretudo, se lançar em Deus. Assim, a alma que vai caminhando nesse espaço vai começando a deixar aquela vida de pecado mortal, vai convivendo um pouco mais com essa dimensão de perceber os pecados veniais, mas, sobretudo, aprendeu a olhar para Deus, encontrou uma vida de oração e quer seguir nesta vida de oração. Por isso, nós temos os próximos passos e eu espero você neste caminho que Santa Teresa está percorrendo conosco. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.